Bom dia! Elisandra Rigueira aqui com você para mais um Tempo com Deus. E hoje eu quero que você comece imaginando uma cena. Imagina um menino crescendo dentro de uma casa e dentro dessa casa ele era constantemente lembrado de que ele era diferente. Enquanto todos os seus irmãos eram filhos do seu pai e da sua mãe, esse outro menino, ele carregava um rótulo. Ele era filho de uma prostituta. Ele era filho do pai com uma prostituta. Sim. Esse Jefté, que é o nome dele, que está na Bíblia, ele, antes de ser conhecido por quem ele era, pelo seu caráter, ele era conhecido pela sua origem. E antes dele demonstrar quem ele já era julgado por algo que ele não escolheu. Então chega um momento que os seus irmãos o mandam embora de casa. E essa história está lá em Juízes 11, que conta a história de Jefté, a partir do versículo 1, que diz assim: Jefté, da região de Gileade, era um soldado valente. O seu pai se chamava Gileade e a sua mãe era uma prostituta. A esposa de Gileade também teve filhos, e quando cresceram, eles expulsaram Jefté, dizendo: Você não vai herdar nada do nosso pai, porque é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu dos seus irmãos e foi morar na terra de Tobi. Lá, alguns homens ordinários se juntaram a ele e andaram juntos. Como nós encontramos pessoas na Bíblia que sofreram rejeição, que sofreram julgamentos. A Bíblia aqui, ela não está descrevendo as lágrimas que ele teve, as noites difíceis que ele teve, mas qualquer pessoa sabe que quando é rejeitada, existe um sofrimento em silêncio, um sofrimento nas noites, um sofrimento que ninguém vê. Sabe por quê? Porque a rejeição, ela deixa marcas. Sim, a rejeição deixa marcas na nossa alma, na nossa mente, no nosso coração. São marcas invisíveis que permanecem ali e muitos anos depois a gente pode ainda sentir ou ver nas nossas atitudes, nas nossas palavras, nas nossas amarguras, porque toda rejeição, todo sentimento ruim se torna assim uma amargura. E Jefté, ele decidiu ir embora. Ele foi embora, ele construiu a sua vida. E sabe o que aconteceu com esse homem? Ele se tornou um guerreiro muito, muito respeitado. Ele era muito respeitado. Ele era conhecido ao redor pela sua força, pela sua coragem, por tudo aquilo que ele fazia pelo seu povo. Ele era um líder, ele era um homem forte. E sabe, quando nós pensamos que, uau, ele conseguiu, ele saiu de um lugar de dor e ele se tornou alguém forte, alguém corajoso, um líder poderoso. Só que existe algo que o sucesso não cura. O sucesso não cura rejeição. O sucesso não cura ferida. O sucesso, o reconhecimento não restaura a identidade. Sabe, queridos, algumas dores, elas continuam escondidas. E isso aparece de forma muito clara, tanto na nossa vida, quanto nessa história. Olha só o que aconteceu. Algum tempo depois, está lá no versículo 4, algum tempo depois, os amonitas foram guerrear contra o povo de Israel. Quando isso aconteceu, os chefes de Gileade foram buscar Jefté na terra de Tobi e disseram: Venha com a gente, seja o nosso chefe na guerra contra os amonitas. E Jefté respondeu: Eu sei que vocês me odeiam, e odeiam tanto que me fizeram sair da casa do meu pai. Como é que vocês vêm me pedir ajuda agora que estão em dificuldade? Nós viemos falar com você, porque queremos que comande todo o povo de Gileade na luta contra os amonitas. Aquele povo
que expulsou ele de casa, precisou dele. Depois do sucesso, eles precisaram dele. Depois de tudo, eles descobriram que ele era alguém que tinha valor. E a primeira resposta de Jefté aqui na palavra nos mostra que aquela ferida ainda estava aberta. O que ele falou? Qual é a primeira coisa? Eu sei que vocês me odeiam. Vocês me odiaram e me mandaram embora da casa do meu pai. Então o que a gente percebe ali? Anos se passaram, as coisas se transformaram. Ele se transformou num homem forte, corajoso. Mas o que a gente entende? O que a gente vê de verdade nisso? Queridos, o tempo não cura tudo. Feridas são curadas quando são entregues a Deus. Nós podemos trabalhar, nós podemos seguir em frente, a gente pode construir uma família, a gente pode servir na igreja, a gente pode prosperar, a gente pode ficar rico, pode ficar milionário, mas ainda assim, carregar feridas dentro da nossa alma. Então, acontece algo mais triste nessa história. Se você continuar lendo, eu falei, meu Deus, ai que tristeza que me deu lendo essa história. E olha só o que ele fez. O versículo 28, parte 2 diz assim: se fizeres com que eu vença os amonitas, eu queimarei em sacrifício aquele que sair primeiro da minha casa para me encontrar quando eu voltar da guerra, e eu oferecerei em sacrifício a ti. Gente, o que esse homem estava tentando? Mostrar que ele poderia dar algo muito bom. Ele queria ser maior que todos. Nesse momento, ele fez um voto extremamente precipitado e totalmente a partir das suas feridas emocionais de rejeição. Ele estava querendo entregar algo para Deus que mostrasse que ele fosse digno, que ele fosse alguém. Ele estava tentando provar para Deus quem ele era. E para o único da vida que ele não precisava provar nada, era para Deus, porque Deus conhecia o seu coração. Ele estava tentando provar que ele era bom o suficiente, que ele merecia esse amor, que ele merecia a vitória. Ele queria provar que ele conseguia, mas que ele poderia dar algo especial também. Queridos, sabe quem foi que saiu a primeira pessoa da casa dele quando ele chegou da guerra? A sua filha. A sua filha. Ele precisou cumprir com o voto que ele estava fazendo. Esse homem nunca foi rejeitado por Deus, mas no seu coração, sim. Quantas vezes nós achamos que somos rejeitados por Deus dentro do nosso coração? Porque alguém nos abandonou, porque alguém nos rejeitou, porque alguém nos fez sentir pequenos, porque alguém tirou algo de nós. E nós imputamos isso a Deus. Foi isso que Jefté fez, queridos. E ele precisou fazer o que ele falou, porque ele fez um voto. Quantas vezes nós agimos assim? É muito emocionante essa palavra, porque ele era um homem todo maravilhoso diante de Deus. Deus já o amava. Ele não precisava nada disso. E essa história nos mostra que Deus está trabalhando através de pessoas reais. Ele usa pessoas quebradas, ele usa pessoas feridas. O Senhor não quer nada em troca. O Senhor quer o nosso amor, a nossa obediência, não sacrifício. Que nós possamos entender essa palavra e viver essa palavra, entendendo que o Senhor nos ama. Qual é a área da sua vida que você está tentando provar o seu valor? Saia desse lugar. Deus, nós te entregamos, Senhor, o nosso coração. Te pedimos perdão, Senhor, quando nós tentamos provar alguma coisa a alguém. Nos perdoa, Deus, faz de nós, homens e mulheres, dignos diante de Ti, não pelos sacrifícios que oferecemos ou pelas vitórias que temos, mas porque Tu nos ama, independente de quem nós achamos que nós somos. E eu te peço, Senhor, cura a nossa alma, restaura a nossa identidade e ensina-nos a descansar no Teu amor. Em nome de Jesus. Amém e amém.